Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o real propósito e o porquê as pedras guias da Geórgia já não existem mais. Por que que esse monumento deixou de existir? E muitas pessoas estão felizes, cantarolando, batendo palma como se fosse uma grande conquista dos teóricos do Parará Pururu conspiração. Quanto que, na verdade, o pior pesadelo se tornou real. Porque, como Oséias dizia, meu povo padece por falta de conhecimento. E como dizia os antigos profetas Isaías, ainda que tenham ouvidos, não ouvem, ainda que tenham olhos, não vejam, porque o seu coração está petrificado. Você faz alguma ideia do porquê esse monumento ele deixou de existir exatamente agora em 2022? Será que realmente foi um grupo de pessoas com máscaras, que anônimos, que chegaram lá e colocaram umas bombas e capum e mandaram para os ares? Será que é mesmo? Pensa um pouco, campeão. Você que acompanha o meu canal, se não sou eu aqui, se não é esse gordito que vos fala, você nunca iria entender o assunto. Agora é pior, é muito pior. Não se trata do monumento e também não se trata de esconder os ensinamentos de Albert Pike, que participava de seita secreta. Não se trata disso. Nunca se tratou desse assunto. Meu irmão, não é isso. O pior é o que eu vou falar agora. Isso tem a ver com a inversão magnética. Para que servia as pedras guias da Geórgia? Ela ficava perfeitamente alinhada com a estrela Polaris. E a estrela Polaris, em teoria, até o presente momento, nos livros de história, diz abertamente que é o centro do mundo. E se você for ver Maia, Azteca, Inca, os índios Cherokees, os Navarros, os Tupis, Guarujás, Tupinambás, o que você quiser imaginar, todos os índios, toda a cultura tribal dizia, inclusive os egípcios, que a estrela Polaris era o centro do universo e da Terra, principalmente da Terra. Então você vê monumentos maias que você consegue observar o solstício de inverno, o solstício de verão, e você consegue observar a estrela Polaris. Tem eventos específicos que você consegue mensurar a estrela polar. Aí, campeão, sabe o que estava acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? As pessoas estavam indo nas pedras guias da Geórgia e não estavam observando a estrela Polaris. E aí, não observando a estrela Polaris, muitas perguntas começavam a aparecer. Se a estrela polar está no centro do universo ou no centro da Terra e ela demora milhões e milhares de anos para poder se deslocar 1 centímetro, 1 milímetro, seja o que for, como é que pode, a partir desse momento, não ser mais observável? Como que pode, em 2021, nós observarmos a estrela Polaris e em 2022 nós não observarmos? Como é que pode uma coisa como essa? Aí, campeão, sabe o que a grande maioria da elite mundial pensou? Quer saber de uma coisa? Vamos botar para baixo as pedras guias da Geórgia. E aí, o que eles fizeram? Eles chegaram lá, porque a câmera que flagrou a galera botando bomba, você não vê quem colocou. Você não vê. Você simplesmente vê o momento da explosão. Segundo, ponto extremamente importante: o lugar era vigiado, pelo menos com câmeras.
com sensores de presença. Então, campeão, não pensa você que essa manobra foi de alguém que teve um acerto por liberdade. Não foi, não foi. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial e acabou. Eu não vou nem dizer o porquê aqui. Nós estamos vivenciando um apagar de informações. Agora, sabe por que a elite mundial decidiu tirar de vez as pedras guias? Porque assim, eu vou mostrar uns vídeos para vocês aqui. Primeira coisa, explodem um monolito das pedras guias da Geórgia. Um. E depois decidem destruir tudo com guindaste. Por que será? Raciocina, né? Não era mais fácil consertar? Ou não era mais fácil mandar fazer um outro, já que as pedras guias da Geórgia foi uma construção humana? Ou simplesmente não era mais fácil botar parcialmente as pedras no lugar? Sabe por que veio um guindaste depois? Para justamente apagar as informações. Eu vou falar para você, você não faz ideia, você não faz ideia do problema que nós estamos enfrentando. Eu achei que ia demorar 50 anos. Eu não imaginei que seria tão rápido. Eu não imaginei, cara. Francamente, eu falo para vocês que eu não passou pela minha cabeça, em momento nenhum, que eu não iria morrer de velhice, cara. Não passou. Falei, cara, não, eu acho que eu vou, porque eu já tô com 30 e tantos anos. Eu acho que até acontecer a inversão eu já fui. Não, não. Meu irmão, eu vou estar junto aqui. Se eu não for apagado assim, eu espero, né? Porque o Criador, ele também chega um momento que tem que ser revelado as coisas. Até o diabo entende isso. Agora, meu irmão, eu falo uma coisa para vocês. Nós iremos presenciar a inversão. Eu não imaginava que seria tão rápido. Eu ainda tenho um vídeo para gravar para vocês. Eu não sei em qual ordem eu vou colocar coisa aqui. Eu não sei em qual ordem. Mas eu tenho um vídeo para gravar para vocês do céu verde. E eu gravei um vídeo falando, pessoal, o céu tá vermelho. Quando vocês verem uma aurora boreal, no céu, a inversão tá próxima. Falei. Beleza, passou uma semana, o que apareceu no céu? Adivinha o que apareceu no céu? Em lugares que não deveriam aparecer? Meu irmão, às vezes eu espero anos para uma coisa acontecer e a coisa está na nossa frente, assim. Às vezes eu tô achando que o precipício está longe, longe, longe. O negócio tá na frente, assim. E as pessoas estão comemorando. Então vamos assistir para você poder entender aqui, né? Vamos lá, olha só que coisa interessante. Eu vou tirar o som, como de costume, né? Você sabe. Mas vamos assistir aqui para você poder entender. Eu vou colocar aqui a mídia. E olha lá, ó. Uma explosão aconteceu em Georgia Guild-Stones. Pedras guias da Geórgia. Stones, pedra. Guild, guia, né? Pedra guia da Geórgia. Olha só. Eles estão mostrando um monumento que foi aos escombros, ó. Se você for analisar aqui, ó. Ele tá aos escombros, né? Aí tem a filmagem, eu tenho mais vídeos para mostrar para vocês. E tá filmando uma filmagem aérea que foi pro ralo, ó, tá vendo? Então as pedras guias, elas foram pro ralo. Aí para poder piorar a história, mais do que já tá, um desses monolitos foi explodido, né? Aí é aquela famosa falácia, não é nem reescrevendo a história, é apagando as evidências de sobrevivência, para que as pessoas não acordem a tempo. Olha só, o cara vai lá com guindaste e decide terminar o resto. Não, nós vamos apagar, nós vamos derrubar aqui esses monolitos por causa de curiosos e não sei o quê. Fique tranquilo. Não, meu irmão, é para apagar, para tirar de vez a oportunidade de você ver estrelas polares. É só isso. Aí chegou lá, ó, derrubou, tá derrubando lá as pedras guias. E o trator tá indo lá, ó, levando, mandando pro vala, meu irmão, ó. Mandando pra vala, né? Então você vê que o trator, ele tá mandando aí essas pedras pra vala, ó. Aí eu digo para vocês, eu vou avançar um pouco aqui, né? Não que seja tão importante isso aqui, mas olha só, mandou pra vala e essas duas aqui vão também, tá?
Então virou escombros, virou escombros. E a galera comemorando. Não, maravilha, maravilha, né? Deixa eu voltar aqui para você poder entender. A galera, todo mundo, ó, deixa eu mostrar aqui. Todo mundo que é redpilizado comemorando. Não comemore, meu irmão. Não comemore. Tá? E aí, o pessoal colocando aqui, foi pro ralo, não sei o quê, né? E que foi, foi um grande. Foi um grande dia, não sei o quê, que valeu a pena. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Só explicar uma coisa para vocês. Vocês têm alguma ideia? Vocês que me assistem. Eu vou até fechar os olhos aqui porque o assunto é muito sério. Você tem alguma ideia do que é a estrela Polaris? Alguém já explicou para você o que é a estrela Polaris? Alguém já chegou para você e falou assim, meu irmão, você sabe para que serve a estrela Polaris na cosmologia hebreia, na cosmologia plana, na história dos hebreus, na história da Bíblia? Para que serve a estrela Polaris? Alguém já falou para você? Meu irmão, a estrela Polaris, ela representa a abertura dos céus. Se a estrela Polaris se deslocou, quer dizer que o céu está aberto. Quer dizer que já abriu. Abriu. Você talvez entenda no Apocalipse como selo, como trombeta, seja lá o que você quiser inventar, mas a cultura hebreia, a estrela Polaris, ela não representa apenas o centro da Terra. Ela representa a abertura dos céus. Porque o que está nos céus é testemunha fiel do Criador. Assim como eu já escrevi 2 artigos falando que a Lua ela é basicamente uma projeção do que existia no passado, né? Os continentes que existiam na Terra no passado, uma projeção, assim como a Via Láctea, ela é uma rachadura que aconteceu no domo. A estrela Polaris, ela representa a abertura de uma porta. Se a estrela Polaris não está no centro, quer dizer que essa porta se abriu. Então, não vai começar o evento. Já começou o evento. Você entende? Não vai começar a inversão. Já começou a inversão. Não vai começar o cataclisma que nós falamos do livro Brasilidades, da Francisca de Bastos. Já começou. A partir do momento que a estrela Polaris ela não é mais observável como centro da Terra, ela está só se afastando do centro, está abrindo aquilo ali, está abrindo as comportas. Eu não sei se você entende, existem múltiplas camadas nos céus. Múltiplas camadas. E as estrelas estão na terceira camada, campeão. Se a Polaris está mexendo, quer dizer que o terceiro céu está se abrindo. Faltam 2. Faltam 2. Para você ver os mistérios que nós já estamos aqui há 10 anos falando. Ai, vem Maranata, vem você, você que toca uma asinha, vem falar vem Maranata. Você não sabe nem o que você está falando, cara. Você não sabe nem o que você está falando. Você acha mesmo que você que joga GTA, dá um cacetete na... Você sabe muito bem, e vai lá, pega o dinheiro. Você acha mesmo, vem Maranata, tem pra você, campeão? Tem pra você? Raciocina bem o que eu vou te dizer aqui. Raciocina bem. Quem você acha que é o Messias? Você acha que ele é um menino mimado, carente por atenção? Um menino que é tão carente que precisa da sua companhia? Você acha que ele é um corno manso que fica aceitando todo mundo? Entra gente que fez o mal. Você acha que é assim, campeão? Porque os ensinamentos de Jesus é o seguinte: eu não vim trazer a paz. Eu sou motivo de discórdia. Eu vim para que começasse uma revolução. É isso que o cara pregava. Então, quando você olhar para Jesus Cristo, não é aquele garoto mimado, garoto lambão que fica, sabe, não, perdoa tudo. Não, não é isso.
Jesus ele é completamente diferente do que ele foi ensinado. Completamente diferente. Ainda que existe misericórdia, ainda que existe o perdão, você tem que compreender que o Criador, ele não depende da raça humana. A última inversão magnética, só para você, camalhãozinho, entender, colocar nos seus ouvidos, a última inversão magnética, assim, porque a gente tem conhecimento, teve mais, que a gente teve conhecimento foi na era de Noé. E ele poupou 7 a 8 pessoas lá na Arca de Noé, que nós sabemos que é um dirigível, é algo tecnológico. Mas tudo bem, deixa isso para lá, não importa. Ele poupou 8 pessoas. O mundo inteiro ardeu em fogo, meu irmão. Em fogo, plasma. Depois veio água. Veio grande desolação. Nem os anjos com tecnologia, nem os Anunnakis conseguiram sobreviver. A galera foi pro ralo, meu irmão. Nem anjo. Entenda que disco voador, Grey, marciano, essa história de extraterrestre são os híbridos. É a mesclagem dos anjos com as mulheres. Prescrita em Gênesis 6. Os anjos estão acima do posto de discos voadores. E não sobrou nenhum. Então entenda muito bem, você que fica dizendo Shalom, Maranata, que a cólera do Criador virá a ti também. Então é extremamente importante você me entender aqui que quanto mais rápido vem a inversão, pior para nós, pior para a gente. Porque nós precisamos mudar a nossa conduta e ética. Nós precisamos de mais tempo para que a gente possa, além de mostrar os nossos frutos, nós precisamos de mais tempo para mostrar ao Criador, e isso é óbvio, é só uma análise análoga que eu estou fazendo aqui, nós precisamos de mais tempo para nos aperfeiçoarmos na Bíblia. Nós precisamos de mais tempo para obtermos sabedoria bíblica. Precisamos de mais tempo. Para quê? Justamente, pensa comigo, Jesus, ele é o esposo, o marido, que vem buscar a esposa. Você acha que ele vai aceitar você, que é um boi lambão, você que é um meia boca sujo, você que é uma pessoa comum, você não escolhe a sua esposa? Tem lá uma mulher mais feia, uma mais bonita, tem uma mulher mais obediente, uma mais chata, brigona. Você vai lá e não escolhe a mulher mais obediente. Você não vai lá e escolhe, você não escolhe uma pessoa que realmente possa agregar valor na sua vida. Se vós, sendo os maus, sabe fazer escolher uma esposa bacana, que dirá o Criador. Então é óbvio, o Criador mesmo disse, ele vai escolher. E aí entra uma coisa que é extremamente importante. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos em comunhão com o Criador. Estar em comunhão com o Criador não é ir para a igreja e ficar assim, a casa é sua, pode entrar, mesmo assim de mim. Vai esvaziar no inferno, filho de uma... Não é isso, campeão. Não é isso. O que você o que você está fazendo para que a justiça de Deus seja executada na terra? Pois na Bíblia está descrito, e quem diz isso não é a antiga aliança, é a nova aliança. O próprio Messias, Jesus, ele mesmo diz que se a vossa lei não superar a lei dos homens, de forma alguma entrará no reino dos céus. Eu vou colocar esse versículo aqui para você poder entender. Ou seja, se nós não enfrentarmos o sistema e estivermos prontos para ir para o ralo, enfrentando esse sistema, de forma alguma entraremos no reino do Criador. Então, deixa eu voltar aqui para você poder entender. Ó. A gente vai falar sobre esses monumentos aqui. Eu tinha até colocado aqui um artigo, mas eu não acho que vai precisar, né? Mas vamos lá para você poder entender aqui, tá bom? Olha só, se vossa lei não superar a lei dos homens, vamos lá.
Vamos pegar aqui para você poder entender, tá? Olha aqui, Mateus 5:20, tá? Só para você poder entender o assunto aí. Quem diz isso é o próprio Criador. Não penseis que vim destruir a lei. A lei não é a lei de Moisés, tá? Só lembrando aqui a vocês, a lei que foi dada a Moisés por intermédio dos anjos faz referência a outra história. Eu não vou comentar aqui, eu não vou entrar nesse termo, mas é só você ler Atos, o martírio de Estevão. O povo de Israel segue ao diabo. Eu não vou entrar nesse termo aqui. Se você quer ir por esse caminho, vá, campeão. Eu não tô aqui para te impedir. Muito pelo contrário, eu te ajudo. É aqui, ó. Vá mesmo. Vá mesmo. Você não faz parte da prescrição do Criador. Tá? Vamos continuar aqui. Olha só. A lei se cumpre em Cristo, né? Agora, olha aqui, ó. Eu não vim anular, mas cumprir a lei de Deus, não de Moisés, tá bom? Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra se passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei que tudo se cumpra. A lei de Deus, não a lei de Moisés, tá bom? Quando eu falo a palavra Deus, eu estou falando, né, o contexto onipresente, onisciente, onipotente. O Criador de todas as coisas. Estou usando o adjetivo Deus, tá bom? Agora, só para você poder entender uma coisa aqui interessante, ó. Olha só. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá entendendo? Se a força da lei de Deus no seu coração não exceder a dos homens, de forma alguma você entrará no céu. Qual que é a lei de Deus? Olha como é que você... Olha só como é que você não está preparado para a vinda do Messias. Eu tenho que jogar um banho de água fria aqui para ver se você acorda. Olha como que você não está preparado para a vinda do Messias, tá? Ponto número 1. Não existe mulher Messias e nem profeta Messias, nem padra Messias, porque padre já é a palavra pai. Não existe pastora, isso é impossível de existir, é pastor. Então, inclusive o seguinte, é proibido, especialmente proibido, que a mulher pregue o evangelho. Você entrou em alguma igreja que tenha mulher, então se você está escutando o evangelho de uma mulher, você vai ser, infelizmente, porque o Criador, ele designou um papel à mulher, que é o mesmo papel do Espírito Santo. O homem, ele tem um papel de Jesus, a mulher tem um papel do Espírito Santo. Cada um tem um papel diferente. A galinha bota ovo, o leão caça, são animais diferentes. O Criador criou a diversidade. O homem tem um papel, a mulher tem outro. Então o papel da mulher sempre foi de arrumar a casa, preparar a casa. E o papel do homem foi vencer o mundo. Esse é o verdadeiro desígnio, onde a mulher, ela prepara os filhos, claro, com o marido, mas ela tem um papel, a mulher tem um papel sacerdotal. O mesmo papel que os levitas tiveram perante o Criador, de uma preparação do tabernáculo, de zelar pelo tabernáculo, de fazer com que o tabernáculo fosse perfeitamente administrado, assim é a função da mulher. Ela tem que fazer com que a casa seja um tabernáculo. Ela tem um papel. Agora, quando a mulher ela se ausenta desse papel para poder pregar o evangelho, meu irmão, aí nós vamos entrar de novo naquela profecia de Isaías. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão a um homem. Nós mesmos, eu vou colocar aqui, olha aqui, ó. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão a um homem. Olha só, vamos pegar aqui a Bíblia só para você poder entender. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmos providenciamos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Eu não sei qual Bíblia que você lê, mas a Bíblia não é um conto de fadas, não é um livro que amasseia a carne. É um livro para você ver o quão pecador você é e a extrema necessidade de mudar. Então, campeão, quando Cristo fala vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia que virá o Senhor.
Vigiai. Por quê? Porque a gente tem, se soubesse o dia que ele viria, os servos eles aprontariam a casa. E o Senhor quer saber como os servos, na ausência dele, se preparam. Então, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vamos colocar aqui, a ausência dele, ele está nos olhando. Jesus Cristo, ele é como se ele tivesse ausente, é como se fosse um pai que está olhando para o filho andando de bicicleta. Aí o pai está longe, o filho não sabe que o pai está olhando, mas o pai está de olho ali, ó, para poder dar aquele apoio. Então, é assim, na ausência discreta do Criador, nessa ausência, ele quer ver como a gente vai reagir. E ele ainda nos mostra um livro ensinando a como reagir. Então, é o que eu digo, existem papéis fundamentais. As pessoas estão invertendo tudo, invertendo tudo. Aí vem essas pessoas e falam assim: ai, mas é bom que venha a inversão, bom que venha o apocalipse. O apocalipse não é pior que a inversão, né? Mas, que bom que venha. Não, não é bom que venha. Não é bom que venha. É bom que demore. É bom que não seja na nossa geração. É bom que não seja na nossa geração. A nossa geração tem que ser a geração que lutou com unhas e dentes para preservar os valores de Cristo nesse mundo. A nossa geração tem que ser a geração que luta pelos ideais de Cristo, ainda que a gente fosse condenado à prisão perpétua, ainda que a gente fosse destituído de tudo que nós temos. Como é que você quer entrar no céu se você não segue o mínimo que o Criador falou? Quem falou isso aqui foi Jesus. Nós estamos em Mateus, ó, nós não estamos na antiga aliança, ó, nós estamos em Mateus aqui, ó. Olha só o que é dito aqui, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí ele ainda fala: ouviros o que foi dito no antigo, não assassinarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que irá contra seu irmão está sujeito a juízo. Ele está pesando ainda mais aquilo que é pesado. Entenda bem, nós não estamos falando de uma antiga aliança mosaica, onde nós temos aqui uma pessoa que usou, né, certos... eu não vou explicar aqui. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra, tá? Nós estamos falando aqui do Criador, lá da antiga aliança, que criou tudo. Que criou tudo. Esse mesmo Criador se fez homem e está presente em Mateus. Nós não estamos falando das leis mosaicas que foram dadas por intermédio de anjos, né? Eu acho que eu não preciso... eu vou colocar aqui para ver se fica mais fácil de você entender, né? Vamos pegar Atos aqui só para você poder entender. Atos 7, o martírio de Estevão, ó. Anjos, só para você poder entender, ó. Olha só. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre de vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Então, nós temos as leis mosaicas, intermédio de um anjo, né? Quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, pela mão de um anjo que lhe apareceu no espinheiro, né? Vós que recebeste a lei para a ministração dos anjos, porém não obedecestes. Então, a lei mosaica, ela não é profundamente a lei do Criador, mas sim uma ministração de anjos. Então, o Moisés, ele não soube administrar corretamente o que era para ser feito ali. Não soube. Tanto que não soube, que o Criador falou assim: Moisés, para de orar por esse povo. Para de orar, para de interceder por esse povo. Deixa que eu execute a minha lei em cima desse povo. A Moisés ficava com remorso, ficava com... sabe, ele não queria que as pessoas... Ele falou: Moisés, esses caras saíram do Egito, estão reclamando que estão andando no deserto, estão ganhando pão do céu, maná do céu, estão reclamando, velho. Falando que no Egito tinha peixe, tinha água, e que tinha não sei o quê. E eles estão ganhando pão do céu e estão reclamando. Aí, toda vez que o Criador iria executar a lei, Moisés prostrava no chão e orava para interceder. E aí, graças a essa, vamos dizer assim, essa empatia de Moisés, esse erro foi se postergando. Mas aí chegou no final, o Criador falou: Moisés,
você não entrará na terra prometida. Porque não dá, não dá. E aí, meu irmão, cara, leia a Bíblia verdadeiramente, só para você ter mais ou menos uma ideia. A antiga aliança, nós só falamos da criação na visão do Criador, tá? Esquece da lei mosaica, esquece da lei judaica. Agora, as leis do Criador você não esquece, tá bom? Então, assim, nós temos as leis mosaicas, que representavam o que estava acontecendo ali, e nós temos a lei do Criador. A lei do Criador, ela é imutável, ela é para sempre. A lei mosaica não, ela muda. Só para poder explicar isso aqui para vocês, tá bom? Inclusive, Moisés criou a lei do divórcio, nunca existiu lei do divórcio, né? Mas Moisés criou porque os homens ficavam porrinhando Moisés, falando que a esposa não sei o quê, e aí Moisés criou e veio Jesus falando depois de um tempo, falando, ó, nunca foi criado, ele escreveu essa lei por causa de vossos corações. Agora é importante falar o seguinte, você está preparado para isso, meu irmão? Você acha mesmo? Aí você vai me dizer assim, não, cara, eu tô de boa, eu tô de boa, né? Eu tô de boa, a justiça minha, ela não excedeu a dos escribas e fariseus, quer dizer, ela excedeu a dos escribas e fariseus, eu sou um cara que é temente no Criador. Será mesmo? Será mesmo? Será que você consegue levar os valores de Cristo, ainda que o mundo lhe cobre? Eu acho que não, tá? Eu acho que muita gente fala da boca para fora, mas não é bem assim. Não é bem assim, tá bom? Aí, voltando aqui ao assunto, que é extremamente importante a gente falar, vamos voltar ele aqui. Meu irmão, as pedras guias aqui, ó, tá? Da Geórgia, ela só mostra pra gente uma coisa, só pra gente uma coisa, que o céu está aberto. A inversão magnética não é um evento que vai acontecer, que de forma gradativa, claro, mas não é um evento que vai acontecer daqui a 70, 80 anos. Vai acontecer em pouco tempo. Não sei quando, meu irmão. Eu não sou adivinha, eu não sou profeta, eu não sou mãe de Ná para tentar entender. Eu não vejo o futuro, eu não tenho capacidade de prever coisa alguma. Não tenho capacidade. Agora, eu digo uma coisa para vocês, para vocês. O fato da estrela polar já não ser mais o centro está no centro da Terra, se indica que houve uma abertura nos céus. Houve uma abertura. É como se você pegasse uma chapa metálica assim, ó, tá mais ou menos assim, e você fizesse assim, ó, tá? É como se você, então, o fato da estrela polar já não ser mais observável no centro da Terra, isso quer dizer que isso aqui aconteceu, ó. E se isso aconteceu, campeão, o que você acha que acontece na inversão magnética, no cataclisma? Eu já coloquei aqui o livro chamado The Book of Miracles. Eu já fiz um vídeo de 2 horas no canal, falando sobre uma civilização de 1350 a 1400, que passou por um cataclisma, e o cara decidiu escrever um livro, né? Chama The Book of Miracles. Eu já coloquei até um vídeo de quase 2 horas sobre esse assunto. E não sobrou ninguém. Desce monstros milenares, titãs, colossos, leviatãs, gaijins, giburins, anjos caídos saem daquele lugar, a terra mexe, a terra treme, a água fica poluída. Esse é o nível. Esse é o nível. E aí o pessoal fala assim, não, fica. Aí tem um galerinha que dá seita no YouTube, né? Não, nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados antes das coisas, no abrir e fechar de olhos. O abrir e fechar de olhos, campeão, é após os eventos. É para quem sobreviveu aos eventos. Só avisando aqui, é após os eventos, tá? Não é algo que vai acontecer antes. Só você ler a Bíblia, né? Aí fala, cuidado para que ninguém vos induza a tentação. Haverá falsos profetas e muitos chamarão. Quem estiver no campo, não volte para a sua casa, não sei o que, fuja para os montes. Aí passa um tempo, passa versículo, aí começa a falar o seguinte: 2 mulheres estarão no moinho, uma será arrebatada, outra será... Depois do evento, depois que aquele chabu todo aconteceu. Os profetas foram perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos. O Criador, que se fez homem, foi perseguido. Né?
Mas você, né, o super dondoco aí, não vai ser perseguido. Muito pelo contrário, vai abrir o céu, vai descer uma escada de ouro. Não, escada não. Escada não. Uma escada rolante. Pro Marajá, pro Marajá. Vai abrir o céu, vai descer uma escada rolante, né? Tem o Marajá, com certeza. A escada de ouro. Aí você vai subir o primeiro degrau, vai pisar, você vai olhar para trás e fala assim: tchau, pessoal, tchau. E vai dar a mãozinha para trás e a escada vai subindo para os céus. Aí vai ter um portão dourado em cima das nuvens. Aí você vai abrir o portão dourado, você vai entrar, vai ter uma casinha de ouro em cima das nuvens. Onde que você viu essa história, campeão? Onde que você viu essa história? Então, as pessoas não fazem ideia do que é o Criador. As pessoas não fazem ideia do que é os céus. Não fazem ideia do propósito do ser humano na Terra e do que nós iremos fazer na imensidão do universo. As pessoas não fazem ideia. Elas acham que tudo é um conto de fadas, anjinhos cupidos. O que eu digo para você é que isso aqui devia ter dado um problema do cacete. Alguém deve ter chegado aqui, observado a estrela Polaris, e eu falo, meu, cadê essa estrela? Esse negócio aqui ficou aqui mais de, sei lá, 40 anos observando a estrela Polaris. Agora eu não consigo mais. O que está acontecendo? Ah, se a estrela está se mexendo, adivinha? Aí eu falo uma coisa, e aí o povo fala assim, meu, você é louco. Você é louco, cara. Você é um dos caras mais loucos que eu conheço, não sei o quê. Claro que eu sou louco, né? Ainda tem esse problemão aqui, né? Mas eu não vou nem comentar. Não, eu vou assim, no final eu comento. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Olha só, quem avisou? Quem, deixa eu ver se eu consigo ir para a mensagem. Quem avisou sobre a estrela Polaris? Quem avisou antes desse monumento ir pro ralo? Quem veio aqui no YouTube e falou o seguinte: quando as estrelas mudarem de lugar, quando as estrelas mudarem, né, é sinal que vem um cataclisma. Pois é, adivinha quem? Quem falou isso aí, né? Então eu publiquei falando sobre o livro, né? Brasilidades, que conta sobre os cataclismas cíclicos e como os índios brasileiros sobreviveram, né, a esse evento. E aí eu vou contando, deixa eu ver se eu volto aqui para a parte mais importante. Aqui, ó, tá? Essa aqui é a Francisca de Bastos, né, que escreveu o livro, que dedicou a vida dela inteira à busca dessas informações. Graças a isso nós temos essa informação aqui. E aí, campeão, olha só que coisa interessante. Graças a isso, ó, eu vou colocar aqui, só para você poder ter mais ou menos uma ideia, uma vasta ideia sobre o assunto, né? Olha só, rezam, ó, vamos lá. Vou voltar aqui a imagem aqui para você ver. Rezam as tradições indígenas que o cataclisma se deu. Então, assim, não tinha a palavra inversão magnética naquela época. Não tinha. Mas era cataclisma, né? Então, olha bem o que essa mulher falou. Rezam as tradições indígenas que o cataclisma se deu na época em que o ponto vernal, primavera, se encontrava no signo de Câncer. Isso aqui é uma observação de estrelas, precisamente ao lado da estrela Y, ok? Dessa constelação. Os astrônomos, Felipoff, eu não sei se é francês isso aqui, coincide em seus cálculos, afirmando que na data, por Platão, o céu apresentava exatamente esse aspecto. Ou seja, eu não sou astrônomo para poder te falar que tipo de constelação deveria ser observado nesse assunto. Mas, olha bem o que essa mulher diz. As tradições indígenas dizem que o cataclisma se deu com a alteração das estrelas no céu. A alteração. As estrelas estavam num ponto, elas foram para outro ponto. Isso é indício que o céu está se abrindo. Por quê? As estrelas estão presas. Coloca na sua cabeça. As estrelas estão presas no firmamento, ok? Se o firmamento se abrir, ó, as estrelas estão aqui presas, ok? Elas estão aqui presas. Se o firmamento... Não, melhor, eu acho que a gente tem que desenhar para as pessoas não esquecerem. Suponha que a ponta dessa canetinha aqui sejam as estrelas, ok? E a minha mão é o firmamento, ok?
Então a minha mão é o firmamento e a ponta das canetinhas aqui é basicamente as estrelas. Se o céu está se abrindo, as estrelas vão se mover, porque elas estão presas e fixadas no domo. Então, quando você olha para Polaris e você não enxerga Polaris, isso indica que já abriu. E segundo o livro de Enoque, onde ficam as estrelas é o terceiro sol, é o terceiro céu, desculpa, o terceiro céu. Aí, meu irmão, fica a pergunta, o que mais falta para acontecer? Aí ela fala uma coisa interessante, ó. Deixa eu colocar aqui, se é esse versículo aqui é Atlântida. São essas épocas atribuídas às principais convulsões terráqueas que alteraram a face da Terra. Exatamente isso, tá? Mudou. A Lua mostra o dobro de continentes. Porque, depois da inversão, a coisa foi pro beleléu. Aí ela fala um monte de coisas interessantes aqui, ó. Vamos lá, só para você poder entender. Calamidades ainda mais horrorosas, causadas às vezes pelo fogo do céu. Olha que maravilha, né? Vindo fogo do céu, né? Junto com o cataclisma. Assim é o que a história de Paetone, querendo dirigir o carro de seu pai Pebo, né, teria se dizido. Depois desses cataclismas, a humanidade tornou a cair em barbaridade. Ainda que o Criador mostrasse, não sei o quê, os caras, né? Mas o ser humano é isso aqui, ó. Isso aqui representa a humanidade perfeitamente, em sua essência. Isso é a humanidade. Se eu tiver que explicar a humanidade em apenas 3 segundos para quem não é humano, eu falo assim, ó, é um buraco, né, onde existe uma condenação eterna e as pessoas anseiam por essa condenação, ainda que seja dor e sofrimento. É isso. A humanidade é isso aqui, ó. Isso é a humanidade. Por quê? Porque, meu irmão, os caras não entenderam. Não entenderam. Eles não entenderam a profundidade do que é Deus. Deus não é um garoto mimado. Não é um Pensa o seguinte, eu não sei se você teve pai. Espero que teve. Mas Jesus Cristo é como um pai. Ele é o bom pastor, ele é o pai. Então, como é que seu pai ele dirige a você? Ele vai te dar o peixe ou ele vai te ensinar a pescar? Ele vai, ele vai basicamente te dar um carro 0 quilômetros ou ele vai te ensinar, né, a trabalhar de forma honrada para você conquistar o seu carro? Quem que é? O bom pastor, o bom pai? Adivinha quem que é? E aí, o que acontece com o filho ingrato? Aquele filho. Não estou falando do filho que voltou, não. Estou falando assim, do filho ingrato. Aquele que. Lembra da parábola dos talentos? Dos talentos. Né? O Senhor chamou 3 servos e deu 3 talentos diferentes para cada um. Um com 7 moedas, um com 5, um com 3. O com 7 fez negócio, multiplicou moeda para, sei lá, 20. O com 5 multiplicou moeda, fez para 8. E o com 3 enterrou a moeda, né, com medo que as pessoas a tomassem. Aí e Cristo falou, no reino do céu é semelhante a esse momento. O que tinha 7 transformou em 15. O que tinha 5 transformou em 8. Um exemplo aqui, tá? Isso é um versículo bíblico, está em Mateus. E o que tinha 3, ele enterrou. Aí fala, mau servo. Assim fosse melhor que ele entregasse os seus talentos a outras pessoas, para que viesse a multiplicá-lo. Mas por falta por você ter esse acanho, esse medo, né? Simplesmente você será julgado. É porque é assim. Eu não sei qual crença que a galera. É um beabá, é uma mamão com açúcar que esses caras vivem que é inacreditável. Então, meu irmão, entenda uma coisa para a gente poder finalizar isso aqui de uma maneira muito mais importante, né? Que eu acho que é muito mais importante para você poder entender sobre o assunto, tá? Que eu acho que é muito mais importante. O fato das pedras guias da Geórgia terem sido demolidas, o fato disso acontecer, basicamente não é algo positivo. Isso mostra pra gente que a observação da estrela Polaris, ela já não é mais visível pelo monumento das pedras guia, mostrando pra gente que ela está deslocada.
Ela se deslocou, porque uma coisa é você ter um monte de astrônomo comprado, equipamentos de tecnologia que vão ludibriar as pessoas. Outra coisa é você ter, por exemplo, uma pirâmide que aponta, né, exatamente para uma distância. Mas como é que você vai subir aquela pirâmide e vai ficar observando ali? Agora, as pedras guias, não. Assim como acontece naqueles monumentos incas, né? O cara, maias, peço perdão, as pedras guias já era muito mais fácil. Você chegava lá, observava estrelas polares. Se ela estivesse no lugar certinho, não tinha problema. Agora, a partir do momento que ela mudou de lugar, alguma coisa vai acontecer. E a gente vê livros e livros falando sobre esse assunto. Então, campeão, no meu entender, ainda que eu possa estar errado, óbvio, né? No meu entender, isso não é uma boa coisa. Isso mostra pra gente que a inversão está mais próxima do que a gente imagina. E eu vou gravar um vídeo falando sobre o céu verde, que acabou de acontecer, é inacreditável. Então, o que eu digo para cada um de vocês aqui, você que está acompanhando aqui o meu canal, entenda uma coisa, tá? Entenda uma coisa, a elite mundial controla tudo, é a mão oculta que controla tudo. Você acha que eles iriam permitir que um pamonha iria lá e destruísse tudo? Se assim fosse, eles reconstruiriam. Isso é uma manobra justamente para tirar a informação. Então, o que, que a gente tem que pensar agora? Nesse momento agora, a gente tem que mudar. Olha, você que está me assistindo, entenda uma coisa. Você que está me assistindo. Esse é um dos momentos para você mudar a sua vida assim, ó. Ó, virando a sua vida assim, ó. Ó, virando. Se você está indo para o precipício, meu irmão, está na hora de virar assim, ó. Pelo menos uns 90 graus. Se você não entendeu o que eu quis dizer, eu vou te dizer da maneira muito simples. É capaz de você não experimentar a morte, campeão. Então, e experimentar o evento. E na hora do evento, não tem. Meu irmão, não adianta invocar o nome de Deus nas últimas. Não dá uma de Constantino. O profeta Isaías ele dizia a mesma coisa. Você invocar o nome de Deus, assim, o povo de Sodoma e Gomorra, principalmente Sodoma, quando os anjos vieram lá para buscar as mulheres de Ló, a mulher e as filhas de Ló, e Ló, de Sodoma, para tirá-lo dali, porque iria ver chuva de fogo e enxofre, o que aconteceu? Quando Ló começou a fugir de Sodoma, não começou a cair fogo e enxofre ali? A partir do momento que começou a cair fogo e enxofre, você não acha que naquele momento não tinha pessoas que ficaram arrependidas? Pessoas que. Mas não adianta você querer se arrepender no último segundo. Não adianta. O verdadeiro arrependimento, ele gera frutos. O mundo é um simulacro do micro ao macro. Uma boa árvore, ela produz frutos. O fruto, entenda, o arrependimento tem que produzir frutos. Tem que produzir frutos. Se você não adianta você se arrepender no último instância, nos 47, 49 do segundo tempo, só porque você viu que vai perder. Aí não adianta. Você tem que pedir arrependimento antes. Não para que você possa mudar o jogo, mas para pelo menos a sua essência seja a mudança do jogo. Para que na próxima vida, na verdadeira vida, você, poxa, esteja preparado para a mudança. Pelo menos preparado para a mudança. Você não tem que ser perfeito nesse mundo. Não tem, ninguém é perfeito, cara. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Ninguém não tem perfeito aqui. Só que nós precisamos, mais do que nunca, focarmos no Criador. Mais do que nunca. Esse é um dos momentos, o fato disso acontecer mostra pra gente que nós não podemos abandonar a Jesus em hipótese nenhuma nesse momento que nós estamos agora. Porque se abandonarmos e algo assim acontecer, aí, meu irmão, haverá choro e ranger de dentes, tá? Fica aí a dica para cada um de vocês. É o meu pensamento, a minha forma de pensar. Fique na paz.